Você não está aqui por acaso. Algo te trouxe até este vídeo. Talvez uma inquietação que você não soube nomear, uma sensação de que algo está por vir, ou até mesmo aquele impulso estranho, quase silencioso, que fez seu dedo clicar sem pensar duas vezes. E agora você está aqui, ouvindo estas palavras, nesse exato momento. Isso já diz muita coisa. A vida tem dessas. Às vezes o que parece um desvio é na verdade o caminho certo. E hoje, esse caminho te trouxe até uma mensagem que não foi feita para todos. Foi feita para você. Isso porque algumas verdades não chegam pela mente, chegam pelo coração. E se você sentiu esse arrepio leve, essa curiosidade sem explicação, ou esse silêncio interno que começa a se formar enquanto escuta, então sim, este é o lugar certo, na hora certa. Antes de seguir, quero te convidar a compartilhar algo simples, mas importante. De onde você está assistindo este vídeo? Qual cidade? Qual canto do mundo? Escreve nos comentários. Isso não é apenas para engajar, é porque eu realmente quero te sentir mais perto. Eu leio cada resposta e acredite, isso faz diferença. E se quiser, me conta também como você está se sentindo hoje. Sem vergonha, sem filtro. Aqui ninguém julga, aqui a gente acolhe. O canal Abundância Budista existe para isso. Não é só para falar de previsões, signos ou profecias. É um lugar onde espiritualidade se encontra com verdade emocional. Um espaço onde a intuição tem voz e onde você pode tirar a armadura e simplesmente ser. Hoje, vamos falar sobre algo que Baba Vanga previu especificamente para você. Leonino ou leonina. Uma revelação intensa, talvez dolorosa, mas profundamente necessária. E tudo começa a partir do dia 4 de junho de 2025. A energia muda, o cenário interno vira. E o que antes era só pressentimento, começa a ganhar forma. Leão, algo dentro de você já sabe. Mesmo que você ainda não tenha colocado em palavras, há semanas, talvez até meses, uma sensação silenciosa começou a se manifestar. Como se o tempo estivesse se mexendo ao seu redor, mesmo com tudo aparentemente no lugar. E agora, com a chegada de junho, essa sensação não quer mais ser ignorada. Você já percebeu isso? Há uma tensão sutil no ar, um tipo de ansiedade que não vem do medo, mas da expectativa. Seu corpo sente, seu peito aperta sem motivo claro, seus pensamentos estão mais acelerados, ou então você sente uma vontade repentina de se isolar, de ficar em silêncio, de entender o que está se passando dentro de você. Essa movimentação não é à toa. Baba Vanga, conhecida por suas visões enigmáticas e assertivas, deixou um aviso para o signo de Leão que começa a fazer sentido agora. Ela não falava em linguagem direta. Suas profecias vinham envoltas em símbolos, em imagens, em mensagens que só se revelavam com o tempo. E segundo muitos estudiosos de suas palavras, junho de 2025 seria um mês crucial para os leoninos. Um mês onde algo invisível começa a se mover e isso muda tudo. Mas não se trata de um grande evento exterior, pelo menos não de início. Não é sobre uma catástrofe, uma notícia inesperada ou um acontecimento imediato. O que Baba Vanga previu começa de forma sutil, interna. É como um chamado, uma voz sem som que insiste, que sussurra, que empurra você para dentro de si, para dentro da verdade, para dentro de algo que você tem evitado há muito tempo. E esse chamado não vai embora. Talvez você esteja sentindo dificuldades para dormir. Ou tenha notado que sonhos mais intensos começaram a surgir, trazendo à tona lembranças antigas, pessoas que você não via há anos, ou sentimentos que você achava que já tinha superado. Isso faz parte do processo. É o início da limpeza. É o movimento da alma preparando o terreno para o que vem. Porque a partir do dia 4 de junho, essa energia silenciosa começa a se intensificar. E se você não estiver atento, vai parecer apenas um desconforto emocional. Mas se você olhar com mais profundidade, vai perceber que é algo muito maior. É o início da transformação. Leão é um signo regido pelo Sol. E o Sol ilumina tudo, inclusive o que preferíamos manter escondido. Essa fase não será leve, porque vem para mostrar o que precisa ser curado, enfrentado, transmutado.
A energia que Baba Vanga previa para esse ciclo é a disposição interna. Aquilo que você enterrou, abafou, fingiu que não doía, agora vem à tona. E o mais desafiador é que você não vai conseguir mais escapar disso. As distrações que antes funcionavam, redes sociais, compromissos, tarefas, pessoas, já não aliviam como antes. A inquietação continua mesmo depois de um dia cheio, mesmo depois de rir com amigos, mesmo depois de tentar ignorar, porque não é algo externo que te falta, é algo interno que está te chamando. Essa sensação pode ser estranha, pode parecer que você está ficando mais sensível, mais emotivo, mais confuso, mas não é confusão. É clareza querendo emergir. E às vezes, a clareza assusta, porque ela revela com precisão o que não queremos ver. A relação que já não te faz bem, a rotina que virou prisão, a imagem que você sustenta, mas que já não representa quem você é. E Baba Vanga sabia que os leoninos passariam por isso neste momento. Sua visão era de um ciclo de colapso interno, um tipo de colheita kármica, onde tudo o que você sustentou por lealdade, por medo ou por hábito, seria questionado. Não para te punir, mas para te libertar. A vida, às vezes, precisa nos colocar contra a parede para que a gente perceba o quanto estávamos nos traindo em silêncio. E esse é o ponto onde muitos leoninos chegam agora, cansados. Mas não de tarefas, de compromissos ou de pessoas. Cansados de sustentar uma versão de si mesmos que já não é real. É como continuar atuando numa peça cuja história já terminou, mas você ainda está no palco, repetindo falas antigas com roupas que já não cabem. Essa desconexão entre quem você é e quem você mostra ser vai ficando insustentável. E a partir do dia 4 de junho, o universo vai começar a fazer pequenos ajustes para te alinhar novamente. Pode ser uma conversa desconfortável, uma situação que expõe algo que você evitava, ou até uma ausência inesperada. Tudo isso não virá como punição, mas como empurrão, porque o que vem pela frente exige mais de você, exige mais verdade, exige mais coragem. A previsão de Baba Vanga nunca foi sobre medo, era sobre preparação. Ela dizia que certas fases da vida chegam com o único propósito de nos alinhar com o que realmente importa. E você, Leão, já não pode mais viver pela metade, já não pode mais se contentar com mais ou menos, já não pode mais negar o que o seu coração grita. Esse chamado vai continuar até que você ouça. E talvez neste exato momento, enquanto ouve estas palavras, você esteja sentindo algo dentro de si se mover. Uma emoção que sobe sem controle, uma memória que retorna, uma sensação de que está tudo prestes a mudar. Isso não é invenção, isso é confirmação. A energia já está em movimento e, por isso, a melhor coisa que você pode fazer agora é se escutar, em silêncio, sem julgamento, sem distrações. Apenas parar e perguntar: o que em mim já não faz mais sentido? Porque quando você tiver essa resposta, e ela virá, tudo começará a se mover com mais clareza. E o que está se formando agora dentro de você não é apenas um incômodo passageiro, é a gestação de uma nova fase, a sensação que te visita nas madrugadas, os pensamentos repetitivos, os sinais que aparecem nas pequenas coisas, todos eles estão apontando para uma mesma direção: mudança. E não é uma mudança pequena, Leão. É algo que pode redefinir os rumos da sua vida, se você tiver coragem de escutar o que está vindo. Baba Vanga, ao prever esse movimento interno tão forte em junho, não falava apenas de uma transição energética. Ela via claramente uma espécie de ativação espiritual, como se uma força superior estivesse te chamando para assumir seu verdadeiro lugar. Mas para isso acontecer, antes é preciso se despir de tudo o que não é você. E esse é o processo mais difícil. Desapegar da máscara, do personagem, da vida construída sobre expectativas alheias. Você sempre teve uma presença forte, Leão. Sempre foi a pessoa que sustenta, que lidera, que brilha mesmo quando está quebrado por dentro. Mas agora o universo não quer mais que você brilhe para os outros. Ele quer que você brilhe para si, que volte para si, que reconstrua sua luz a partir da sua verdade.
E essa reconstrução começa com esse desconforto que você está sentindo agora. Esse desconforto é o início do realinhamento. É o corpo espiritual te avisando. Não dá mais para continuar assim. Não dá mais para sorrir quando algo dentro de você está gritando. Não dá mais para aguentar silenciosamente uma rotina que te adoece. Não dá mais para fingir que está tudo bem quando tudo pede por mudança. E talvez ninguém perceba isso. Talvez você continue postando fotos, sorrindo, trabalhando, sendo aquela pessoa que resolve tudo. Mas por dentro, você sabe, você sente. E é exatamente por isso que está aqui. Porque mesmo sem entender racionalmente, você reconheceu essa mensagem. Você já começou a despertar. Agora precisa aceitar que não há mais volta. Leão, essa transformação que começou em silêncio vai ganhar corpo, vai ganhar intensidade e vai se manifestar nas suas relações, no seu trabalho, na sua saúde, na sua forma de estar no mundo. Tudo aquilo que estiver desalinhado com o que você realmente é, vai começar a se romper. Primeiro com pequenos sinais, depois com episódios maiores. E não adianta resistir. Quanto mais você tentar se agarrar ao que já venceu seu ciclo, mais vai doer. A resistência só prolonga o sofrimento. E essa dor, por mais que pareça emocional, é também energética. É seu campo espiritual se limpando. Baba Vanga previa isso com uma precisão assustadora. Ciclos que se fecham, portais que se abrem, verdades que se impõem. Junho não será um mês comum para você. A partir do dia 4, essa energia se intensifica e te chama para o centro da tua alma. É como se o universo estivesse dizendo: chegou a hora. E você vai sentir isso nas coisas mais banais. Um cansaço que não passa, um nó na garganta sem motivo, uma vontade de chorar que vem do nada. Tudo isso são sinais. E ignorá-los é como tapar os olhos diante de um espelho. Mas não precisa ter medo. Esse processo pode ser intenso, mas é sagrado. O desconforto não é castigo, é preparação. Baba Vanga sabia que antes de acessarmos nossa abundância verdadeira, precisamos limpar o que está em desequilíbrio. Precisamos nos libertar do que nos aprisiona. E você, Leão, está nessa exata fase. Esse chamado não é para te assustar, é para te acordar. E ele só está começando. Há coisas que não se sustentam mais, Leão. E mesmo que você tente manter tudo no lugar, está claro que algo dentro de você está implodindo em silêncio. É como se uma parede invisível estivesse rachando por dentro e só você conseguisse ouvir os estalos. As pessoas continuam te olhando como se estivesse tudo bem. E você segue sorrindo, cumprindo os papéis, sendo o apoio de todos, mas por dentro, o colapso já começou. O que Baba Vanga viu não era um desastre, uma queda literal ou um evento externo súbito. Era algo mais profundo, uma quebra interna que não pode mais ser adiada, uma rachadura espiritual que se alastra lentamente até o ponto onde não dá mais para ignorar. E essa rachadura é sagrada, porque ela revela com brutal clareza aquilo que você já não consegue mais sustentar. Você vem carregando o mundo nas costas, tentando manter relações que te consomem, projetos que não fazem mais sentido, promessas que você nem lembra por que fez. E a partir do dia 4 de junho, essas estruturas começam a tremer, não por vingança do universo, mas porque sua alma está gritando. E dessa vez, ela não será silenciada. O colapso não começa fora. Começa quando você percebe que está esgotado de fingir. Quando você acorda de manhã com o corpo inteiro dizendo não, mesmo que a mente ainda diga vai. Quando você percebe que está reagindo com impaciência a coisas que antes não te incomodavam. Quando tudo parece pequeno, sufocante, como se sua essência estivesse entalada na garganta. Isso, Leão, é o início do colapso que Baba Vanga previu. Ela sabia que Leão não aceita mudanças fáceis, que você é leal demais, firme demais e por vezes teimoso demais para admitir que chegou a hora de soltar. Por isso o universo vai usar a dor como ferramenta, não como punição, mas como recurso de verdade. Porque só quando dói muito você para. Só quando o cansaço chega ao limite, você ouve. E é isso que está acontecendo agora. Você sente que algo precisa mudar, mas a parte que mais te prende não é o externo, é o interno.
É o medo. Medo de decepcionar. Medo de falhar. Medo de parecer fraco. Medo de não saber quem será se soltar tudo isso que vem carregando há tanto tempo. Porque há uma falsa segurança no caos conhecido. E é isso que você está enfrentando. O medo de atravessar o vazio. Mas, Leão, o vazio também é fértil. E o colapso é uma oportunidade disfarçada. A alma sabe disso, mesmo quando a mente resiste. Por isso ela começou a gritar mais alto. Por isso você sente o peito apertar do nada. Por isso a insônia te visita, os sonhos te incomodam, os pensamentos não param. Porque algo dentro de você já decidiu. E o resto precisa alcançar. Baba Vanga via essa fase como um terremoto silencioso. Aquela sensação de que algo está se movendo por baixo do chão. Você ainda está de pé, mas sente o tremor. E sabe que, se não fizer algo, tudo vai ruir. E o mais assustador é que, no fundo, você quer que algumas coisas ruam. Você quer que termine, quer que pare, quer se libertar, mas ainda não teve coragem de dizer isso em voz alta. Esse é o ponto de virada, porque a partir do momento em que você aceita que não aguenta mais, a queda deixa de ser queda, passa a ser libertação. Não é mais colapso, é limpeza. Não é mais fraqueza, é reconexão com sua verdade. E essa verdade tem te chamado com insistência, nos seus silêncios, nas pausas que você tenta evitar, nas dores no corpo que não têm explicação, nos encontros com pessoas que te dizem frases simples, mas que parecem vir do universo. Em tudo, absolutamente tudo, o universo está conspirando para te mostrar o que já não serve. E você sabe disso, mas ainda falta um passo. O passo de olhar com honestidade para dentro e dizer: eu estou quebrando. Não para os outros, para você. Admitir que não consegue mais ser tudo para todos, que não quer mais sustentar relações que te esgotam, que não aguenta mais trabalhar em algo que te faz morrer por dentro, que não tem mais sentido manter essa imagem que já não te representa. Esse é o momento em que tudo começa a se alinhar, porque quando você aceita o colapso, você para de lutar contra ele. E quando você para de lutar, o que parecia o fim se transforma no começo. E é aí que tudo muda. Essa mudança não acontece de forma espetacular, como muitos esperam. Ela não chega com fogos de artifício, nem com respostas claras. Ela chega no silêncio, na exaustão, no esgotamento emocional que te obriga a parar. Ela chega quando até respirar parece custar energia. E nesse ponto, a vida está dizendo: chegou a hora de se escutar. Baba Vanga não previa a dor como fim. Ela previa a dor como portal. E esse portal se abre quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém, que não precisa carregar tudo sozinho, que não precisa mais performar força, quando tudo que o seu coração quer é descanso, pausa, paz. Talvez você tenha crescido ouvindo que tinha que ser forte, resolver, liderar. Talvez você tenha aprendido que mostrar vulnerabilidade era um risco, que fraqueza era perigosa, que chorar era feio. Mas agora, tudo isso está sendo desafiado, porque sua alma quer espaço para ser inteira. E ser inteiro também inclui cair, desmoronar, ficar em silêncio, sentir. E essa fase do colapso traz exatamente isso. A permissão para parar de fingir. A permissão para descer do pedestal, para soltar o controle, para dizer não, para descansar da imagem que você construiu para sobreviver. Porque agora você quer viver. E viver exige coragem para se despir. Não há caminho espiritual verdadeiro sem atravessar a dor. Não há renascimento sem morte simbólica. E esse é o convite deste junho. A partir do dia 4, as estruturas começam a mostrar suas falhas. As verdades encobertas começam a emergir. E você começa a ver com clareza o que antes aceitava por conveniência. Leão, isso vai te abalar. Porque você tem um coração enorme. Porque você se importa, porque você se doa. Mas justamente por isso, vai doer mais perceber que muito do que você manteve por amor, na verdade, estava te limitando. E é aí que o ego grita, mas também é aí que a alma assume. Esse colapso é um rompimento com a sua versão antiga. Não é sobre acabar com tudo, mas sobre acabar com aquilo que você só manteve por medo. E isso inclui relações, sim. Trabalho, sim. Hábitos, identidades,
estilos de vida. Mas mais do que isso inclui crenças. As crenças de que você precisa ser sempre o mais forte, de que precisa dar conta, de que precisa agradar, de que precisa controlar tudo para estar seguro. Baba Vanga previa que esse mês derrubaria líderes internos falsos, máscaras espirituais, papéis que já não condizem com a essência. E você está nesse ponto, um ponto de ruptura, de virada, de nascimento. Mas antes de nascer, você vai se sentir perdido. É natural. É como atravessar uma floresta escura. Não tem sinalização, não tem GPS, só tem a sua intuição. E por isso, esse colapso vai te ensinar a escutar mais sua alma do que sua mente. Vai te ensinar a se guiar por dentro. Você vai começar a perceber que o que antes fazia sentido agora pesa, que certas conversas não te nutrem, que certos ambientes te drenam, que certas rotinas te esvaziam. Tudo isso vai ser sentido no corpo. A alma avisa por meio do cansaço, do tédio, do enjoo, da dor de cabeça, da ansiedade. Mas não para te adoecer, para te mostrar que está fora do lugar. O colapso, na verdade, é um realinhamento. Ele não vem para te quebrar, vem para te tirar da mentira, da ilusão, da expectativa alheia, do personagem que você criou para ser amado. E esse personagem já não te serve. Ele cumpriu seu papel, mas agora está apertado demais. E é você quem precisa decidir. Vai continuar tentando caber ou vai abrir espaço para crescer? A resposta a essa pergunta não é racional. Ela vem com o tempo, com a entrega, com o processo. E esse processo está só começando. O que Baba Vanga via como colapso era, na verdade, um início. E esse início exige que você esteja disposto a desmoronar um pouco. Só assim, algo novo pode nascer. E quando esse nascimento começa, tudo se transforma. A previsão de Baba Vanga não falava em metáforas vazias quando se referia ao que Leão viveria. Era direta, simbólica, mas nunca sem propósito. E o que está previsto para você a partir do dia 4 de junho é um tipo de ruptura que não pode mais ser evitada. Um corte, um rompimento, uma quebra de um elo que antes parecia inquebrável, mas que agora começa a mostrar suas fissuras. Esse rompimento pode vir de fora, sim. Pode ser alguém que decide ir embora. Pode ser uma proposta que te obriga a escolher. Pode ser um projeto que não se sustenta mais. Mas na maioria das vezes, esse rompimento começa dentro. Começa quando você olha no espelho e já não reconhece a pessoa que tem se tornado. Quando você percebe que aquela força que sempre te moveu, agora está presa. Quando o brilho, que é natural do seu signo, está opaco por dentro. A verdade é que você vem se forçando a manter vínculos que te puxam para trás. E isso tem um custo alto. Sua energia está sendo drenada por lugares onde já não há troca. Baba Vanga sabia que chegaria um momento em que Leão teria que enfrentar a coragem de cortar. Não com violência, mas com verdade. E verdade dói. Dói porque ela exige decisão. Ela exige que você deixe de lado a fantasia de que tudo ainda pode voltar a ser como era. Que talvez só precise de mais um esforço, de mais um pouco de paciência, de mais uma tentativa. Mas junho vem para mostrar com clareza que certas pontes não podem mais ser atravessadas, que certos vínculos já não vibram na mesma frequência, que insistir é se afastar de si. E aqui entra o ponto crucial. Esse rompimento não é um castigo, é um realinhamento. É o universo te dizendo: você precisa se escolher agora, mesmo que doa, mesmo que te chamem de egoísta, mesmo que pareça radical, porque não é sobre os outros, é sobre você e o que você veio fazer aqui. Quantas vezes você já se calou para manter a paz? Quantas vezes engoliu o que sentia para não magoar alguém? Quantas vezes ficou num lugar onde sua alma gritava para ir embora, mas seu medo de decepcionar era maior? Isso tudo criou um acúmulo, uma sobrecarga emocional que agora está pedindo liberação. O rompimento que Baba Vanga previu para Leão não é uma catástrofe, é uma libertação. Mas como toda libertação, ela cobra um preço, o de encarar o desconforto, o de deixar ir sem garantia do que virá depois, o de confiar que o vazio que se forma com a saída do antigo será preenchido pelo novo,
mas só quando você estiver pronto para recebê-lo. E estar pronto, Leão, significa ter coragem de agir mesmo com o coração tremendo. Significa olhar para aquela relação que já não te nutre e dizer: isso não é mais para mim. Significa encerrar ciclos com gratidão, não com raiva, porque cada pessoa, cada experiência cumpriu um papel, mas papéis acabam. E insistir em cenas passadas só te impede de escrever o novo ato da sua história. Esse rompimento também pode ser com uma parte de você, com um hábito que você sustentou por anos, com um modo de pensar que te protegia, mas agora te limita, com uma forma de se enxergar que já não condiz com quem você está se tornando. Baba Vanga via essas transformações como profundas mudanças de identidade espiritual. E isso pode ser muito mais doloroso do que uma separação concreta. Quando a mudança é interna, ninguém vê, ninguém valida, mas você sente, e sente profundamente. É como se estivesse abrindo mão de tudo o que acreditava ser verdade, para dar lugar a uma versão mais real, mas ainda desconhecida. E é aí que muitos desistem, porque é fácil voltar para o antigo, para o seguro, para o conhecido, mesmo que doa, mesmo que machuque. Mas você não chegou até aqui para desistir. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sabe que esse rompimento é necessário, que essa libertação é urgente, que o tempo de fingir acabou. E isso te coloca num lugar de poder, porque quando você rompe com o que não é mais você, cria espaço para renascer. E é nesse espaço que a mágica começa a acontecer. Você não vai ver essa mágica de imediato. Não vai surgir com claridade ou recompensas rápidas. Ela vai chegar devagar, como brisa depois da tempestade, como silêncio depois do grito. Mas ela só vem quando você honra o rompimento, quando você aceita com maturidade espiritual que há vínculos que não são eternos, que há histórias que precisam ser encerradas com respeito, mas sem apego. E tudo começa com um gesto pequeno. Pode ser uma conversa honesta que você vem adiando. Pode ser um não que precisa ser dito mesmo com a voz tremendo. Pode ser a decisão de parar de tentar ser quem você não é, para agradar quem já nem te enxerga de verdade. E esses gestos, por menores que pareçam, são sinais ao universo. Estou pronto. Você não precisa destruir tudo. Não precisa brigar com o passado. Só precisa dizer a si mesmo que merece seguir. Baba Vanga sabia que o rompimento não era sobre dor permanente, mas sobre permitir que a alma deixasse de carregar o que não era dela. E no seu caso, Leão, você vem carregando muito mais do que deveria. Talvez você tenha tomado para si a responsabilidade de curar todos à sua volta. Talvez tenha se tornado o pilar, o escudo, o forte. E isso fez com que você esquecesse de si, se esvaziasse, se moldasse, se anulasse. Agora é o momento de pegar essa energia de volta. Não para se isolar, mas para se restaurar. E a restauração não vem enquanto o velho ocupa espaço. Baba Vanga falava sobre isso. O novo não chega até que o antigo seja entregue. É como uma sala cheia de móveis velhos. Enquanto você não tirar o que não serve mais, não dá para receber nada novo. E Leão, você nasceu para o novo, para o brilho, para o movimento, mas não o movimento que desgasta, que te afasta de si. O movimento verdadeiro, aquele que te leva mais perto da sua essência. E isso exige escolhas, exige renúncia, exige coragem. Coragem para admitir que algumas relações já não têm lugar, que alguns sonhos não são mais seus, que algumas versões suas precisam ser deixadas para trás. E é nesse ponto que o rompimento se torna um ato de amor próprio. Você não está ferindo ninguém, está apenas escolhendo se honrar. Sim, vai doer. Você pode chorar, pode se sentir culpado, pode duvidar, mas isso é parte do processo. O importante é não parar, é continuar mesmo com o coração apertado, porque cada passo que você dá em direção à sua verdade te alivia, te devolve partes que estavam adormecidas. E quando você menos esperar, vai perceber que algo mudou, que o peso saiu, que o ar ficou mais leve, que você consegue respirar melhor, que até o corpo dói menos, porque a alma, quando é escutada, cura até o que parecia incurável. O rompimento previsto por Baba Vanga é, na verdade, um retorno.
um retorno para dentro, para casa, para si. E esse retorno não tem mapa, tem intuição, tem silêncio, tem dias confusos, mas também tem clarezas inesperadas, encontros profundos, recomeços sinceros. A energia que se ativa em junho pede desapego, pede presença, pede verdade. Você não pode mais viver sob contratos invisíveis que te prendem por medo. E o universo vai testar isso. Vai colocar pessoas e situações à sua frente que te obrigam a se posicionar, a dizer, eu escolho a mim, e você vai escolher. Porque já escolheu, mesmo que inconscientemente. O que está acontecendo agora é só a materialização dessa escolha interna. Sua alma já sabia, já tinha dado o sinal. Agora é hora de agir. E agir pode ser assustador. Pode parecer que você vai perder, que tudo vai desmoronar. Mas o que desmorona não é o que é verdadeiro. É o que já não se sustenta. E essa queda, apesar de difícil, é o que vai abrir o caminho para o que realmente vibra com quem você está se tornando. É aqui que começa a verdadeira virada energética. Porque o rompimento, Leão, não é só separação. É renascimento. E toda libertação vem acompanhada de uma nova visão, uma nova forma de sentir, uma nova direção. E é essa nova direção que começa a se revelar. O caminho começa a se abrir, Leão. Não de forma mágica ou imediata, mas lentamente, como o sol que rompe a neblina nas primeiras horas da manhã. A nova direção que Baba Vanga viu não vem como explosão, mas como revelação. Uma clareza suave, quase tímida, que começa a se instalar dentro de você, mesmo enquanto o mundo ao redor parece ainda um pouco caótico. Depois do colapso interno e do rompimento necessário, vem esse espaço raro, o intervalo entre o fim e o começo. É aqui que muita gente se perde, porque ainda dói o que ficou para trás, mas ainda não existe o novo onde se apoiar. É como se você estivesse no meio de uma ponte invisível, sem chão atrás, sem certeza à frente. Mas é exatamente aqui que a verdadeira transformação começa. Esse é o momento em que o universo começa a te mostrar possibilidades. Mas não pense que elas vão vir prontas, embrulhadas, com fita de presente. Elas virão como intuições, como pequenos desejos que antes pareciam irrelevantes, como ideias que chegam do nada, mas que fazem seu coração bater diferente, como convites inesperados, encontros sutis, sinais repetitivos que você sente que não são por acaso. Baba Vanga sabia que o verdadeiro renascimento espiritual nunca é ruidoso. Ele começa dentro. Ele começa no momento em que você, mesmo ainda machucado, começa a se perguntar: e se eu tentasse algo novo? E se eu me desse a chance de fazer diferente? E se eu me escolhesse de verdade dessa vez? Essas perguntas não vêm como certeza. Elas vêm como sussurros. Mas são nesses sussurros que mora o novo caminho. E é por isso que esse momento é tão sagrado, porque tudo ainda está silencioso. Mas dentro do silêncio está nascendo uma força nova. A força de quem já entendeu que o brilho verdadeiro não vem de fora, não depende dos outros, não exige aprovação. Ele vem de dentro. Ele é seu por direito. Essa nova direção que Baba Vanga enxergava para Leão em junho não é sobre encontrar algo lá fora. É sobre se encontrar primeiro, e a partir desse reencontro, todas as outras coisas começam a se reorganizar. Mas antes de agir, é preciso sentir. Antes de sair correndo, é preciso respirar. Antes de tentar construir, é preciso ouvir o que sua alma está pedindo. E ela está pedindo leveza, ela está pedindo verdade, ela está pedindo movimento, mas não qualquer movimento, o movimento alinhado. Esse alinhamento começa com pequenas escolhas. A forma como você fala consigo mesmo, a forma como organiza o seu tempo, as conversas que você aceita participar, os conteúdos que você consome, as pessoas com quem você troca energia. Tudo isso vai começar a importar muito mais agora, porque você vai perceber que qualquer coisa que te afaste de si te fere. E é nesse processo que uma coisa linda começa a acontecer. Você começa a se respeitar mais, começa a dizer não com mais firmeza, começa a se afastar do que antes parecia essencial, mas agora soa vazio. Começa a criar uma rotina mais silenciosa, mais intuitiva, mais sua.
Baba Vanga chamava isso de o retorno à sabedoria interna. E essa sabedoria, Leão, está viva em você. Só que ela ficou abafada por muito tempo, pela pressa, pelas exigências, pelo medo, pela obrigação de ser forte. Mas agora ela está voltando. E você vai sentir isso quando começar a se emocionar com o simples, quando pequenas coincidências parecerem mensagens, quando o vento tocar seu rosto e por um segundo você sentir que está tudo certo, mesmo sem saber por quê. Essa é a confirmação. Você está voltando para casa. E nesse processo de volta, algo começa a crescer. Uma vontade diferente. Não aquela vontade de provar algo, de conquistar, de vencer, mas uma vontade mais serena. A vontade de se alinhar com o que faz sentido de verdade, de viver com mais autenticidade, de seguir o fluxo da vida sem tentar controlá-lo o tempo todo. Essa nova direção não tem pressa. Ela não exige aceleração. Ela exige presença. E presença é algo que você, Leão, está aprendendo agora com mais profundidade. Estar presente é sentir, é perceber o que está acontecendo dentro, sem precisar fugir, sem precisar explicar. E quando você se permite isso, você começa a enxergar os sinais. E eles estão por toda parte. Os sinais aparecem nos detalhes. Naquele livro que cai da estante justo na página que você precisava. Naquela conversa aleatória com um desconhecido que, sem saber, diz exatamente o que você precisava ouvir. Na música que começa a tocar no carro e que fala sobre tudo o que você sente, mas ainda não conseguiu colocar em palavras. Baba Vanga previa isso para Leão. Um tempo onde a linguagem do universo ficaria mais clara, onde a sincronicidade se intensificaria, onde o invisível começaria a se manifestar com mais frequência no visível. Mas não para todos. Só para aqueles que estivessem dispostos a olhar para dentro, a silenciar o ruído, a escutar o que vem de dentro. E é isso que você está começando a viver. Um realinhamento profundo, silencioso, mas absolutamente transformador. Só que ele exige uma coisa que nem todo mundo está disposto a oferecer: entrega. Não uma entrega passiva, mas uma entrega consciente. A escolha diária de confiar, mesmo sem garantias, de continuar, mesmo sem entender tudo, de seguir sentindo, mesmo quando o sentir ainda dói, porque é nesse espaço de entrega que a intuição floresce, e com ela, o discernimento. Você vai começar a perceber o que é seu e o que nunca foi. Vai deixar de carregar dores que não são suas. Vai se libertar de expectativas que foram impostas. Vai parar de lutar contra o que já quer ir embora. E, no lugar disso, vai começar a se abrir para o novo. Esse novo pode não ter forma ainda, pode não ter nome, pode não ter um roteiro claro, mas ele já está se aproximando. E você sente isso. Sente no corpo, sente na alma, sente no silêncio que grita quando tudo parece parado. Baba Vanga não falava de grandes revelações externas, mas de ativações internas. E é isso que está acontecendo com você agora. Você está sendo ativado, está sendo lembrado, está sendo conduzido. Só que, para caminhar nesse novo caminho, você vai precisar desapegar de velhas narrativas. Vai precisar abrir mão do controle. Vai precisar permitir que a vida te surpreenda. Porque sim, o inesperado faz parte do processo. E você vai perceber que nem todo fim é trágico, que nem toda mudança é perda. Que às vezes o que parece desmoronar, na verdade, está se reorganizando. E essa reorganização interna vai se refletir em tudo, nas suas relações, no seu trabalho, nos seus sonhos, na sua rotina. Você vai sentir vontade de mudar pequenas coisas, vai querer limpar a casa, mudar os móveis, revisar seus planos. E isso é lindo, porque é o externo acompanhando o movimento do interno. Baba Vanga dizia que, para o signo de Leão, junho traria uma espécie de libertação vibracional, uma chance rara de romper padrões antigos e iniciar um ciclo mais leve, mais honesto, mais alinhado. Mas com uma condição: a coragem de dizer a verdade a si mesmo. E essa verdade nem sempre é fácil de encarar. Às vezes, ela mostra que você estava se iludindo, que estava insistindo em algo que já terminou, que estava negando um chamado interno por medo de desagradar.
Mas quando você encara essa verdade de frente, algo dentro de você se alinha. Você para de se debater. Você respira mais fundo. Você entende que não precisa mais forçar nada. E aí sim, o novo pode entrar. Esse novo que chega não vai te pedir máscaras. Não vai exigir que você se diminua. Não vai te colocar em posição de prova constante. Pelo contrário, vai te acolher, vai te reconhecer, vai te lembrar de quem você sempre foi antes de todas as dores, antes de todas as exigências. Mas você precisa se abrir. E essa abertura começa com um gesto simples, mas profundo. Escutar o que sua alma vem sussurrando há tanto tempo. Ela não grita, ela nunca gritou, mas agora você está pronto para ouvir. E é ouvindo que você vai começar a caminhar em uma nova frequência. Uma frequência mais alinhada, mais fluida, mais leve. Uma frequência onde o que não é verdadeiro simplesmente perde a força. E o que é verdadeiro floresce. Esse é o caminho que Baba Vanga enxergava para Leão. Porque esse florescimento não é imediato, mas é inevitável. A partir do momento em que você se abre, algo em você começa a se reorganizar, como um jardim que brota após a poda. O que estava sufocado começa a respirar, o que estava preso começa a se soltar, e o que estava escuro começa a revelar sua própria luz. E é exatamente essa luz que vai iluminar o próximo passo. A luz começa a aparecer, Leão. Não aquela luz que cega, mas aquela que revela. É uma luz suave, quase tímida, mas que ilumina exatamente o que você precisa ver. E o que ela está mostrando agora não é mais o que precisa acabar, mas sim o que está pronto para começar. Baba Vanga enxergava essa fase como o despertar do propósito. Não um propósito idealizado, grandioso ou inalcançável, mas um propósito real, humano, silencioso, que nasce de dentro. Essa é a parte do processo onde algo em você começa a ganhar forma. Depois do colapso, depois do rompimento, depois do silêncio, surge a centelha, uma ideia, uma vontade, uma sensação de direção. Não vem com mapa, não vem com manual. Vem como intuição. E dessa vez, você já aprendeu a confiar nela. Junho, para você, será marcado por essa luz de dentro começando a guiar os passos. E essa luz vem com uma consciência nova, a consciência do que realmente importa. Você vai começar a perceber que aquilo que parecia prioridade antes já não te move mais, que metas que você tanto perseguiu agora parecem vazias, que o que te alimenta de verdade tem a ver com presença, conexão, autenticidade. Essa é a virada que Baba Vanga via como dolorosa, mas também necessária, porque ver com clareza o que antes estava turvo pode ser desconfortável, mas é libertador. É como enxergar o próprio reflexo pela primeira vez, sem filtros, sem expectativas, e perceber que mesmo imperfeito ele é real. E essa realidade é mais valiosa do que qualquer imagem idealizada que você tentou sustentar. Essa fase traz uma força silenciosa. Não é a força da imposição, da resistência, da bravura cega. É a força da verdade. A força de quem não precisa mais provar nada. A força de quem encontrou seu centro. E a partir dele, começa a se mover com mais leveza, com mais clareza, com mais direção. Mas ainda não é hora de correr. É hora de integrar. E essa integração pede tempo, pede silêncio, pede espaço. Porque o que está nascendo dentro de você precisa ser nutrido com cuidado. Não é qualquer energia que serve agora. Não é qualquer companhia. Não é qualquer rotina. Você vai começar a selecionar mais, a dizer não com mais consciência, a escolher menos, mas melhor. Isso não é egoísmo, é maturidade espiritual. Baba Vanga via isso como o início da vida verdadeira, aquela que é construída de dentro para fora, aquela que não precisa mais de validação externa, aquela que se sustenta porque está alinhada com a sua essência, não com as expectativas do mundo. E quando você começa a viver assim, algo muda profundamente. Você começa a perceber que não está mais buscando aprovação, não está mais competindo, não está mais tentando se encaixar em um molde que nunca foi seu. E isso traz uma paz que antes parecia inalcançável.
Uma paz que não depende das circunstâncias, mas do alinhamento interno. Esse novo alinhamento começa a impactar tudo ao seu redor. As relações mudam. Algumas se encerram com naturalidade. Outras se aprofundam. Novas conexões aparecem, vindas de lugares inesperados. Pessoas que vibram na mesma frequência começam a se aproximar. E as que não vibram mais, simplesmente se afastam. Você pode até estranhar essa mudança no começo, pode duvidar, pode sentir saudade de como era antes, mas logo vai perceber que o que está vindo é muito mais leve, mais verdadeiro, mais você. É também nesse ponto que o medo tenta voltar, porque mesmo em meio à luz, ainda restam sombras, ainda há memórias, traumas, feridas, e tudo isso pode reaparecer como testes, testes da vida, testes do universo, testes do seu próprio inconsciente. Mas dessa vez, você tem algo que antes não tinha: consciência. Você já sabe como escutar seu corpo, como respeitar seus limites, como acolher sua dor sem se afundar nela, como identificar padrões antes que eles se repitam, como escolher diferente. Isso é sabedoria. E Baba Vanga sabia: quando a alma desperta, não há mais como voltar. E mesmo que você tente, mesmo que deseje a vida antiga por instantes de conforto, ela já não te serve mais. Já não vibra com quem você está se tornando. Já não conversa com a sua nova frequência. E tudo isso ainda está se desenrolando, Leão. Junho ainda não acabou. A previsão que começou como um alerta agora se transforma num chamado. Um convite para viver com mais presença, para confiar mais no fluxo, para aceitar que não há controle, mas há direção. A direção vem de dentro. E se você confiar nela, ela vai te levar para lugares que você nunca imaginou. E essa travessia ainda continua. A travessia está em curso, Leão. Você já deixou o velho para trás. Já escutou o chamado. Já sentiu a dor da perda e o alívio da libertação. Já começou a andar com os próprios pés, guiado por algo que antes era apenas intuição. E agora começa a se tornar direção. Mas agora, neste ponto da caminhada, você encontra algo novo. O compromisso. Sim, é agora que o universo começa a te perguntar: você está mesmo pronto para sustentar essa nova versão de si? Porque despertar é só o começo. O verdadeiro desafio é permanecer desperto. É não se abandonar de novo. É não retroceder no primeiro sinal de desconforto. É aqui que muitos tropeçam. Porque manter-se fiel a si mesmo exige constância, exige presença, exige atenção. Você já está mais consciente, mais alinhado, mais claro, mas o mundo ao seu redor ainda é o mesmo. E ele vai tentar te puxar de volta para antigos papéis. Vai testar sua nova postura, vai colocar à prova tudo o que você aprendeu desde o começo de junho. E é por isso que Baba Vanga via essa fase como a mais sensível de todas, porque é nela que o leão precisa afirmar quem se tornou. Não apenas sentir, não apenas pensar, mas agir com base nessa nova energia. Você vai sentir, por exemplo, que não consegue mais frequentar certos lugares, que certas conversas esvaziam, que alguns hábitos não fazem mais sentido, que determinadas pessoas te puxam para uma versão que você já não é. E ao perceber isso, você terá que fazer escolhas. Não mais com dor, mas com maturidade. Porque agora você entende. Cada vez que você aceita o que não ressoa mais, está dizendo ao universo que ainda não confia no novo. E o novo só se firma quando você segura a energia dele com responsabilidade. Baba Vanga não falava de destino fixo. Ela falava de direções possíveis. E junho te colocou em uma dessas direções. Mas o que vai determinar o desfecho é o quanto você está disposto a sustentar essa mudança no dia a dia, nos pequenos detalhes, nos gestos invisíveis, nas decisões silenciosas que ninguém vê, mas que moldam tudo. Essa parte da caminhada exige uma coragem mais silenciosa. Não é mais a coragem de romper, é a coragem de permanecer firme, de se lembrar todos os dias do porquê começou. E principalmente, de quem você está se tornando. Você está se tornando alguém que se escolhe, que se respeita, que honra sua intuição, que não negocia mais sua paz. Mas para isso,
Vai precisar praticar, repetir, estabelecer novos hábitos, criar uma rotina espiritual, se conectar com fontes que te nutrem, se afastar de tudo que te consome e, acima de tudo, cuidar do seu campo energético com zelo. Porque agora você sabe, o que entra, vibra, o que vibra, cria. E o que você está criando a partir de agora precisa de espaço limpo, interno e externo. Essa fase também é marcada por um tipo de solidão diferente. Não é uma solidão de abandono, mas de preservação. É o momento em que você começa a sentir que precisa de mais silêncio, mais natureza, mais pausas. E isso é sagrado. Não lute contra. Abrace isso. São nesses espaços de recolhimento que as sementes do novo se fortalecem. Você não está se afastando do mundo. Está apenas voltando para si. E esse retorno é a base de tudo que virá. E quando você se recolhe, Leão, algo mágico começa a acontecer. A sua energia se reorganiza. A sua intuição se fortalece. Aquilo que parecia confuso começa a se esclarecer. E aí você percebe que o que parecia caos era apenas transição. Era só o velho se desfazendo para que o novo pudesse se enraizar. Mas é nesse exato ponto que o mundo lá fora, suas demandas, cobranças e distrações, tenta te puxar com mais força. E é aqui que Baba Vanga apontava o verdadeiro teste para os leoninos em junho. Manter-se íntegro mesmo quando tudo à sua volta te empurra para se esquecer de novo. A tentação de voltar para as zonas conhecidas será real. Alguém pode surgir com promessas do passado. Uma oportunidade que parece boa demais para recusar, mas que vibra em frequência antiga. Um convite para reviver um papel que já não cabe mais em você. E o que você faz? Você se lembra de quem está se tornando. Você respira fundo. Você consulta sua alma antes de responder. Você observa como seu corpo reage, porque agora você aprendeu. O corpo não mente. Se o peito aperta, se a respiração trava, se o estômago revira, é não. Você não precisa mais se explicar. Não precisa justificar sua nova frequência. Basta vivê-la. Basta honrá-la. Basta deixar que sua presença fale por si. Baba Vanga previa que, para Leão, junho traria essa bifurcação, o velho seduzindo de um lado, o novo chamando em silêncio do outro. E só você pode escolher por qual estrada seguir. Mas saiba, uma vez que você experimenta o gosto da verdade, o sabor da mentira se torna insuportável. E isso muda tudo. Você começa a perceber que não se trata apenas de mudar situações externas. Se trata de transformar sua relação consigo mesmo, de mudar o seu centro, de alinhar suas ações com seus valores, de fazer o que diz, de dizer o que sente, de viver com coerência. E coerência, Leão, é a base da sua abundância. Porque quando você se alinha por dentro, tudo começa a se alinhar por fora. As oportunidades certas começam a aparecer. As pessoas certas se aproximam. Os caminhos certos se abrem. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E permitir, nesse contexto, é também saber dizer não. É aprender a encerrar ciclos com leveza. É aceitar que nem tudo vai com você para o próximo capítulo. E está tudo bem. O novo não precisa de bagagem extra. Precisa de espaço. E esse espaço começa a ser construído agora, com suas pequenas escolhas diárias. Com cada vez que você diz, isso não é mais para mim, e segue em paz. Com cada silêncio que você respeita. Com cada limite que você aprende a colocar sem culpa. E o mais bonito de tudo é que, ao fazer isso, você inspira outros. Você se torna farol. Você começa a vibrar tão forte que a sua simples presença passa a ser uma cura para quem te encontra. Esse é o verdadeiro poder do leão desperto. O leão que Baba Vanga viu. O leão que não ruge para dominar, mas para libertar. Que não fere para se impor, mas que cura com sua verdade. E essa verdade, leão, vai te conduzir para o próximo passo. Um passo que exige ainda mais clareza, ainda mais entrega, ainda mais amor próprio. O reconhecimento da sua nova frequência como um novo normal. O ponto em que a transformação deixa de ser um processo e passa a ser sua realidade. E a partir disso, nasce um chamado maior.
compartilhar essa jornada com o mundo não como obrigação, mas como expressão natural de quem você se tornou. Chegamos até aqui, Leão. E se você acompanhou tudo até agora, sabe que essa jornada não foi leve, mas foi necessária. Junho chegou trazendo revelações, rompimentos, ativações internas e, principalmente, um chamado profundo para você se tornar quem nasceu para ser. No início, falamos sobre o colapso interno, aquele momento em que tudo parece ruir por dentro, mas que, na verdade, é só o início do processo de cura. Baba Vanga já via isso chegando, uma espécie de corte energético, algo que separaria o que é verdadeiro do que é construído pelo medo. E você sentiu isso. Em algum nível, esse colapso já estava acontecendo. Você só não sabia que era parte do plano. Depois veio o rompimento, a fase onde vínculos antigos se desfazem, muitas vezes sem explicação, onde relações desabam, caminhos se fecham e o que antes parecia sólido se desfaz. Mas aprendemos aqui que o rompimento não é um castigo, é um ato de libertação. É o universo dizendo: não dá mais para continuar do mesmo jeito. Logo depois, começamos a vislumbrar uma nova direção. Ela não apareceu de forma clara ou garantida. Veio como intuição, como vontade suave, como ideias que pareciam pequenas, mas que tinham um brilho diferente. E aos poucos, essa direção começou a tomar forma, não lá fora, mas dentro de você. A partir daí, foi surgindo a consciência do propósito, um novo alinhamento, uma sensação de que talvez você estivesse finalmente se aproximando do seu centro, do seu eu real, aquele que não depende mais de aplausos, que não implora por amor, que não vive se sabotando para agradar. Um eu inteiro, livre e presente. E nesse novo ponto, veio o grande desafio: sustentar essa energia, manter-se firme, escolher todos os dias permanecer em si. Baba Vanga via isso como a prova final de junho, porque é fácil despertar. Difícil é continuar acordado. Difícil é não se trair quando tudo à sua volta parece exigir que você volte a ser o que era. Mas você conseguiu. Você chegou até aqui. Você atravessou cada etapa com coragem, mesmo que às vezes chorando, mesmo sem entender tudo. E agora, Leão, vem o ponto mais bonito dessa jornada: o florescimento. Florescer não é sobre vencer, é sobre se abrir. É sobre compartilhar o que brotou em você com o mundo, não como imposição, mas como expressão natural, não como dever, mas como consequência do seu estado de presença. Quando você está cheio de si, no bom sentido, você transborda. E esse transbordar cura quem está por perto. E é por isso que esse momento pede generosidade, com você, com os outros, com o processo. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já entendeu que não há mais volta. Agora é continuar se escolhendo, continuar se respeitando, continuar criando espaço interno para que essa versão mais luminosa de você ganhe corpo, voz e impacto. E nesse espírito de continuidade, eu te convido. Se inscreva no canal Abundância Budista. Aqui você vai encontrar mais do que vídeos. Vai encontrar caminhos, apoio, reflexão, espiritualidade sem pressa, conteúdos feitos com muita dedicação, com base em mensagens espirituais profundas, mas com os pés no chão. Também quero te pedir, com todo o carinho e verdade do meu coração, deixe o seu like neste vídeo, comente aqui embaixo como você está se sentindo, de qual cidade está assistindo e, principalmente, compartilhe com a gente qual é o seu maior sonho. Sim, escreva aqui. Seu comentário pode tocar outras pessoas, pode inspirar, pode até ajudar você a se reconectar com o que mais importa. Comentários como o seu são o que fazem esse canal crescer e seguir existindo. E se esse conteúdo tocou seu coração, se ele te ajudou de alguma forma, se você quer ver mais vídeos como esse todos os dias, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, que é a forma de doação do YouTube. Qualquer valor que você puder contribuir já ajuda imensamente a manter esse trabalho vivo. Temos custos de pesquisa, produção, edição, e cada centavo faz diferença para continuar entregando esses conteúdos com profundidade e regularidade.
Nós queremos muito continuar trazendo reflexões diárias, previsões espirituais com significado e palavras que ajudem você a se reencontrar, mas só conseguimos fazer isso com o seu apoio. Por isso, se puder, colabore com o Valeu Demais. É rápido, seguro e feito direto aqui no vídeo. E claro, depois de comentar, se inscrever e curtir, dá uma olhada nos outros vídeos do canal Abundância Budista. Tem muito conteúdo esperando por você. Escolha com o coração e siga sua intuição. Talvez o próximo vídeo que você assistir traga exatamente a resposta que você precisa agora. Junho ainda está começando. Muita coisa linda ainda vai se revelar. E se você quiser fazer parte desse movimento de cura, transformação e abundância, esse canal é o seu lugar. Gratidão por ter chegado até aqui. Você não está sozinho. Estamos caminhando juntos. E o melhor ainda está por vir.